Bom pessoal, então a Fiat Toro 1.8 Flex automática, versão Freedom Opening Edition, do teste de longa duração do Carblog, vai chegando aí seus 6.000 quilômetros. Nós ainda não fizemos a troca de óleo que precisamos fazer, vamos ver se a gente leva essa semana. Mas nesse vídeo a gente vai relatar aí algumas ocorrências que tivemos com a Toro. Também fizemos uma viagem em torno de 600 km, Brasília, Goiânia, e voltamos em estrada de ótima pavimentação, mão dupla. Então a gente vai relatar nossas impressões com a Toro em percurso rodoviário com 4 pessoas dentro, tá certo? Nesse período também a gente acabou deixando o portão da garagem cair em cima do capô, aí amassamos aí o capô dianteiro, infelizmente teve uma ocorrência aí com ela. Também acabei deixando cair uma bicicleta na lateral dela e acabou me fazendo um risco aí na lateral, enfim. Aconteceram algumas coisas aí, depois a gente vai mandar consertar e pelo menos é bom porque a gente vai saber os valores de manutenção e quanto que fica, né, para consertar esses pequenos amassados aí, essas pequenas colisões que tivemos com a Toro, e a gente vai relatar também, né. Então, com relação a consumo em cidade, tá? Consumo em cidade, a Toro vem ficando em torno de, como eu relatei no outro vídeo, o vídeo anterior a esse, tá? Então ela vem melhorando. Atualmente a gente está conseguindo uma média de 10,3 km por litro de gasolina em Brasília DF, né? Então uma média muito boa para a cidade. Tem que se levar em consideração que é uma cidade sui generis, com um trânsito que é muito livre, pelo menos no plano piloto, Noroeste, Lago Sul, Lago Norte. Então você acaba pegando poucos faróis. Então a gente sempre acaba falando que é um circuito 50% urbano, 50% cidade. Então, na realidade a gente anda nesses locais aí, de vez em quando fazemos algumas viagens e tal, mas não muda muito, tá? Porque nessa viagem que a gente fez aí, em torno de 600 km para Goiânia, a média ficou em 10,5, apesar que, como a gente vai mostrar no vídeo aí, o computador de bordo estava informando em torno de 9,5 km por litro. Porém, quando a gente fez a medição, deu 10,5, então um resultado bom, assim, para tipo de carro, né? Um motor 1.8, tinha 4 pessoas dentro. Então a gente está achando adequado, tá certo? Ao longo do vídeo a gente vai fazer algumas considerações também sobre o comportamento dinâmico dela, questões de desempenho, né? E assim, bom, então o que a gente pode falar é o seguinte: nesse período aí a gente observou que começaram a surgir alguns ruídos internos na Toro, alguns ruídos de acabamentos, né? O carro já está chegando a mais de em torno de 6.000 quilômetros e a gente não é de ficar tomando muito cuidado com o carro, né? Assim, uso o carro normalmente, mas não vou ficar assim com frescura por causa dele. Então a gente coloca em qualquer tipo de piso, não tem problema nenhum, anda já em algumas vias de baixa qualidade, acaba solicitando, né? Então ele acaba começando alguns ruídos internos nela, né? Então nós vamos relatar isso para a revisão, certo? Então é o seguinte, agora vamos ver um comportamento dela em estrada, tá? A gente vai fazer alguns relatos sobre o comportamento dela em estrada. E aqui estamos fazendo um teste com 4 pessoas dentro do carro e em estrada. Então estamos fazendo uma avaliação de consumo e desempenho do carro. Vocês podem ver que na subida é meio... o motor pena um pouco, né? O que eu estou percebendo aqui é o seguinte: o motor, esse motor 1.8 aqui, ele atende o carro, mas a hora que você coloca 4 pessoas dentro e pega a estrada, é um motor fraco para ele, né? Isso aí fica claro tanto em cidade quanto em estrada. Um motor dá um desempenho de um carro 1.0, é um carro muito pesado, 1.600 kg, um câmbio automático de 6 marchas, acaba sendo... Então
para quem pega estrada, talvez a diesel é mais indicada, porque realmente eu estou vendo aqui, ó, por exemplo, a gente está andando no plano, para você conseguir atingir 140 km por hora, você tem que enfiar o pé no acelerador. Então, não realmente ela é fraca. O motor realmente fica devendo por um carro desse tamanho, né? O motor 4 cilindros aspirado com 18 kg forçamento de torque, 139 cavalos, mas o carro pesa 1.620 quilos, ela é muito pesada, ainda mais se você coloca mais 4 pessoas dentro, em torno de 300 quilos, aí você começa a perceber que realmente ela é insuficiente, né? Agora, para você andar tranquilamente, sem querer, que é dentro da velocidade padrão, a 120, na estrada ela vai bem. Agora, para fazer uma ultrapassagem aqui, por exemplo, a gente está andando numa estrada que é mão dupla, então você não tem tanto problema para fazer ultrapassagem, porque tem mão dupla. Agora, se você andar numa estrada de mão simples, na hora que tiver que fazer ultrapassagens, a gente ainda vai fazer um teste disso com a Toro, mas quando você tiver que fazer ultrapassagem, ela pena. Você tem que enfiar o pé ela para conseguir pegar 140 km por hora, demora muito, né? Então é um carro assim lento, muito lento para a estrada, né? Agora, nesse tipo de estrada aqui eu não vejo tantos problemas, né? Não estou vendo tanto problema. O consumo aí, a gente vai depois fazer a média, né? Mas andando aí a faixa de 110, 120 km por hora, ele está na faixa de 9,5 km por litro, que é menos do que a gente obtém em estrada. Mas ao final do vídeo a gente vai mostrar a média efetivamente aferida com base na litragem, né? Então, por enquanto, é só a média do computador de bordo, aí 9,4 km por litro, andando nesse nível de velocidade aí, nas 100, 110, 120 km por hora. Algumas vezes acelera um pouco mais, né? Então, consumo mais alto do que o que a gente obtém em cidade, porque quando a gente anda lá em Brasília, realmente o trânsito lá é muito tranquilo e você acaba andando em umas velocidades baixas, e aí aqui a gente consegue aquele consumo ótimo ali, em torno de 10,3, a gente está conseguindo 10,3, 10,4, mas agora em estrada, quando você já andando a 110, 120 km por hora, já o consumo sobe. Em termos de estabilidade também tem que tomar cuidado, porque ela é centro de gravidade alto, os pneus não são pneus, são pneus de uso misto, né? Então não dá para ficar abusando muito em curva, tem que tomar cuidado. É um carro adequado, assim, né? Pessoal, depois que a gente falou sobre desempenho, a questão assim de comportamento dinâmico dela, o que eu considerei assim ao longo dessa viagem é o seguinte: evidentemente, para quem está acostumado com sedãs e hatches médios, ela tem um comportamento diferente, né? Porque ela tem um centro de gravidade mais alto, os pneus não são pneus esportivos, então em curvas você tem que tomar cuidado, né? Porque ela não tem o mesmo nível de estabilidade. Porém, ela é adequada. Também nesse sentido. A gente já fez um vídeo mostrando assim as deficiências em termos de estabilidade dela, mas não é que ela tem deficiência de desempenho se você comparar com um hatch médio ou com um sedã médio. Isso a gente falou porque muitas pessoas estão migrando de hatches e sedãs médios para esse carro, então há diferenças assim notáveis de comportamento em estrada também. Agora, o que acontece? Esse modelo aí versão 4x2, então a suspensão é macia, então é um carro agradável de se andar em estrada. O nível de silêncio interno, vocês estão ouvindo aí, também é muito agradável, o sistema de som muito bom, a direção extremamente precisa e leve e agradável. O carro não cansa, você tem bancos extremamente anatômicos,
então ele permite que você dirija por muitas horas sem que se canse, né? Então isso aí eu achei interessante. A posição de dirigir realmente é muito boa, uma posição de dirigir elevada, tipicamente de um SUV, porém bastante agradável, né? Então é um carro assim muito agradável de se dirigir em estrada, levando-se em consideração suas características. É um motor um tanto quanto subdimensionado para o peso do carro, então ele ele demora realmente para pegar a velocidade. Se você está numa via como essa aí, que são uma via de mão dupla, não há tantos problemas, né? Porque é muito simples você fazer ultrapassagens, não envolve questões de segurança. Porém, nós vamos fazer o teste também em estradas de mão única, né? Nós vamos aí andar no interior de Goiás, vamos postar o vídeo também com estradas de mão única, de boa qualidade, de boa pavimentação, porém estradas menos sofisticadas, como essa que a gente está mostrando aqui, a BR-060, que liga Brasília a Goiânia. Então, o que acontece? Então, nessas estradas de mão única, pela experiência que eu tive com relação à Toro em termos de desempenho, tem que se tomar extremo cuidado, porque ela demora muito para obter velocidade. Então, em eventuais ultrapassagens que você tem que fazer numa estrada de mão única, quando você tem que colocar o carro na pista contrária, na contramão, ganhar velocidade para ultrapassar, então eu acho que aí demanda uma atenção muito maior e muito maior cuidado, tá certo? E também com relação à estabilidade, né? Que evidentemente, como a gente falou, não é de um hatch médio, uma estabilidade de um carro, de uma picape mesmo. Aliás, é melhor com uma picape, mas enfim, tem que se tomar cuidado, porque não tem o mesmo nível de estabilidade de um carro, tá? Mas o carro, aí vocês estão vendo a batida que a gente fez aí, acabou amassando o capô, né? Mas enfim, o carro agrada, tá certo? A questão para 4 pessoas com bagagens, você tem que colocar as bagagens no porta-malas, e o porta-malas tem esse problema que a caçamba, as coisas acabam ficando meio que sambando aí dentro, né? Mas enfim, então o carro no geral agrada. O espaço traseiro, tinham 4 adultos dentro do carro, atendeu adequadamente. Consumo aí em torno de 10,5 km por litro de gasolina em estrada, dentro desse contexto, andando a 120 km por hora mais ou menos, então achei correto. Então é isso aí, nosso relato sobre a Toro 1.8 Flex automática em estrada. Pessoal, então só complementando, eu queria fazer algumas considerações sobre o funcionamento do sistema multimídia, especificamente do GPS da Toro, que é uma coisa que a gente observou em estrada, que é com relação à funcionalidade de informação de velocidade máxima das vias. Vocês estão vendo na tela do GPS aí, a parte inferior esquerda do sistema multimídia, ele é um número, tá, que fica informando para você qual que é a velocidade máxima daquela via. E o que acontece? Enquanto você está sem cinza, significa que você está andando dentro da velocidade regulamentar. E eu achei bastante interessante, porque a gente muda muito de velocidade, tem locais que é 110, tem locais que é 80, tem locais que caem para 40, 60, enfim. Em todos esses locais, quando você tinha alteração na velocidade, o sistema do GPS percebia isso, sabia disso. Então é uma atualização da base de dados dele bastante interessante. E o que acontece? Quando você quando ele percebe que você está andando numa velocidade acima que a velocidade permitida, esse indicador aí no canto inferior esquerdo fica vermelho. Então ele te dá um alerta, né, para o fato de você estar superando a velocidade máxima permitida pela via, e na realidade é uma velocidade máxima real, porque a gente, por exemplo, em 110, se você está no velocímetro a 120, ele ainda não indica que você está numa velocidade não permitida, porque na realidade ele está calculando a velocidade real e está desconsiderando, né, no final das contas, o erro do velocímetro. Então é isso aí, achei bastante interessante essa funcionalidade do sistema multimídia da Toro 1.8 Flex no teste de longa duração do CarBlog, tá certo? É isso aí, pessoal.